Eu quero convidar você a que abra sua Bíblia comigo no Antigo Testamento, Isaías no capítulo 40, versos 27 ao 31. Isaías capítulo 40, versos 27 até o 31. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pai, eu quero agradecer-te pelo privilégio de mais uma vez estar à frente do teu povo, e ao mesmo tempo, Senhor, com o coração também entendendo que nada pode ser feito simplesmente através de conjecturas humanas, mas se não for o teu Espírito aqui no nosso meio, o teu Espírito habitando nos nossos corações, Pai amado, nada poderá realmente ser frutífero. Por isso é que eu te peço que o Senhor vá além das palavras, que o Senhor possa nos edificar, como sei que já o fizeste em todo este tempo de ajuntamento, através dos cânticos, das meditações, agora com a leitura da palavra, e que o Senhor continue falando a nós, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que todo mundo, né, ou a maior parte aqui, se bem que já faz um bom tempo, que os novinhos não vão se lembrar, mas havia um filminho que a gente gostava muito de assistir, que chamava Esquecendo de Mim. Era um piazinho, né, um polaquinho que, na hora que a família sai para a viagem, esquecem dele. Então aí é uma série de acontecimentos com um garoto que foi esquecido. E o sentimento dele que perpassa por uma série de coisas. Então não quero que você fique lembrando só do filme, né, porque ele aprontou muita traquinagem. Mas a verdade é que quando eu olho para esse texto, e eu percebo aquilo que está acontecendo, a verdade, Isaías divide pelo menos em 3 blocos, todos os 66 capítulos. Falam que o primeiro bloco vai até o capítulo 39 de Isaías, o segundo bloco vai do capítulo 40 até o 55, que é onde o texto que nós lemos, e o outro vai de 56 até o 66. Nós estamos aqui para discutir, né, a questão de autoria, aquela coisa toda, se foi ele ou foi um discípulo, nós não estamos aqui para isso. Mas uma coisa que é consenso dos estudiosos sobre Isaías é que esse segundo bloco foi escrito, endereçado àqueles que estavam ainda no cativeiro. Era um momento em que estavam ainda na Babilônia, debaixo de um cativeiro, e aquilo que estava acontecendo com aquele povo era que eles estavam entristecidos pela situação que viviam, pelo tempo em que estavam passando naquele lugar. Então eles vão fazer esta pergunta, né? Senhor, o nosso caminho está encoberto para o Senhor? O nosso direito passa desapercebido? Em outras palavras, o Senhor se esqueceu da gente. Esqueceram de mim. E eu creio que aquilo que vivia esse povo no contexto babilônico, aonde havia toda uma série de complicações, porque o politeísmo é o que reinava naquele lugar. Então eles estavam distantes de todo aquele ambiente, né, do povo de Deus, em um cativeiro por causa da desobediência. Estavam no meio de um povo cuja idolatria era a base da religião. E o coração deles estava balançado. E acima de tudo, estava entristecido. Se você der uma olhadinha no comecinho do capítulo 40, diz assim, né, quando o profeta, numa palavra do Senhor através do profeta, diz o seguinte: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Se consola quem está triste. Esse é o último domingo que nós temos, né, pelo 130 anos da nossa igreja, nos lembrando da alegria de todo esse tempo.
Mas a certeza de que muitas vezes essa alegria que nós sentimos vem ser atacada. Algumas coisas podem acontecer, e eu creio que aconteceu na vida daqueles que passaram pela história desses 130 anos, que foram também abaladas. E até na última vez, acho que eu estive ministrando, falando a respeito, né, de Timóteo, falando para que reavivasse o seu coração, aquele dom que o Senhor havia dado. A verdade é que quando eu olho para essa questão aqui, eu tenho plena convicção que no curso da história, muitos daqueles que batalharam nesse lugar se sentiram também abandonados ou esquecidos. E talvez alguém aqui nesta noite, que está aqui nos ouvindo, ou você que está aí na sua casa, ouvindo ali pela internet ou no culto, talvez no seu coração também exista isso. Talvez você esteja olhando para a situação em que você está e no seu pensamento seja o seguinte: mas onde que está Deus? Onde que está Ele na situação da minha vida? Será que Ele se esqueceu de mim? Se esqueceu da minha situação? Ou eu sou filho dele? A palavra diz que entre parentes nós temos direitos, né? E o que muitas igrejas alardeiam aí. E muitos corações se encontram entristecidos. Você está vindo para a igreja no piloto automático. E muitas vezes, por não entender aquilo que Deus está fazendo, entra triste e sai triste. E muitas vezes até fala assim, mas fala e não entra no meu coração. É porque a verdade é que o inimigo das nossas vidas, ele vai tentar criar situações para que eu não consiga perceber o agir e o mover de Deus na minha vida, a cada dia da minha existência. Por isso é que, nessa noite, eu queria que a gente lembrasse um pouquinho. Nós nos lembrássemos daquilo que o profeta estava falando para aquele povo. Quando eles questionaram a Deus a respeito do que não estava acontecendo, do esquecimento, algumas coisas, então o profeta lhes adverte. E a primeira que eu queria que nós lembrássemos juntos é que, se esse negócio funcionar, eu liguei, tá? Já foi, voltou. Primeira coisa, que está aí no versículo 28, o texto diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra. Povo que está achando que está esquecido de Deus, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Estou falando para o pessoal de lá, né? Era o profeta falando. Se lembre de uma coisa. Vocês estão colocando em dúvida, não é simplesmente esses deuses que estão aí que o povo da Babilônia adoram. Vocês estão colocando em dúvida o Criador de todas as coisas. O Senhor que conhece tudo como a palma da mão. Eu queria convidar que vocês ficassem com a Bíblia aberta, que eu quero ler alguns textos. Dá uma olhadinha no versículo 12 do mesmo capítulo. Você olha, esse Deus que é o Criador de todas as coisas, fala assim, olha, quem na concha da sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus com os seus palmos. Quem recolheu da terça parte a efa do pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Ou seja, vocês estão com o coração em dúvida porque estão olhando para esses deuses que tem aí, mas eu quero lembrar vocês que esses deuses são obras de mãos. Mas o Deus que os chamou, o Deus que os colocou nessa situação de cativeiro, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis, é o Deus que sabe tudo, e é o Deus que a ninguém pode se comparar. Olha o que ele diz no versículo 25: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Isso é Deus falando através do profeta. A quem vão me comparar? Diz o santo. E fala assim, olha, vocês querem conhecer e saber quem é Deus? Verso 26, levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Quem é que faz sair o exército do céu de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só venha a faltar. Ou seja, vocês estão se sentindo esquecidos, mas eu quero dizer, o Deus que os criou, é esse Deus que vocês estão colocando em dúvida, e é o Deus que com certeza não se esqueceu de vocês. E tanto é que não esqueceu de vocês que ele conhece as estrelas, cada uma pelo seu nome.
cada uma das estrelas. E o interessante é que ele faz uma comparação dessas estrelas dos céus como um exército que sai. Diz os estudiosos que ali para o povo da Babilônia, as estrelas eram consideradas como tronos de deuses ou como deuses. E eram esses deuses que comandavam a vida dos seres humanos. Então quando diz o seguinte, olha, vocês estão aí duvidando e olhando para as estrelas, achando que eles ali, existem deuses que podem controlar a sua vida, quero dizer para vocês, todos eles, ou seja, todas essas estrelas, não passam de instrumentos nas mãos daquele que criou todas as coisas, daquele que conhece intimamente cada parte da sua criação. Meus amados, o povo de Deus é um povo monoteísta. Havia uma proibição de que não fizessem imagem. Mas vocês se lembram quando sai o povo do Egito? Quando Moisés sobe no monte e demora um pouquinho mais e fala assim, morreu o homem, pois não volta de lá. Lembra qual foi a primeira coisa que o povo fez? Um bezerro de ouro. Junta a oraiada que tinham tirado lá do Egito e fazem ali um bezerro que eles precisavam de uma coisa para ver. Sabe aquele sentimento humano de que o ser humano foi criado por Deus e ele precisa, parte importante do ser humano é que ele só se completa adorando aquele que o criou. Nada no mundo pode preencher o coração do ser humano, não é compras, não são viagens, não é poder, não é dinheiro. Mas o que completa o coração do ser humano é se dobrar diante do Criador de toda a terra, daquele que nos criou. Isso sim, traz algo ao coração do ser humano. Mas quando o ser humano não entende quem é o Deus verdadeiro, ele vai ter que se dobrar diante de algo. E é por isso que você vai ver até mesmo aqueles que não têm fé acreditam em algo, ou seja, não acreditam em nada e professam aquilo e defendem. Mas o povo ali secado por Deus falou assim, olha, não, vocês não vão fazer imagens diante de escultura para vocês, porque parece que era mais fácil numa escultura você ver. Agora eles chegam lá no meio da Babilônia, é deuses para tudo quanto é canto, eles estão, entre parênteses, esquecidos, porque o tempo ainda não venceu, mas eles estão ali, no meio do problema. Eles estavam esquecendo do tamanho do Deus a quem eles serviam. Estevão Hernandes nos diz que um dos nossos problemas é o seguinte: nossos problemas tornam-se grandes quando temos uma visão pequena do nosso Deus. Os nossos problemas se tornam grandes quando temos uma visão pequena do nosso Deus. Eu digo que eu já conversei com pessoas que não vieram nos procurar para aconselhamento, mas que na conversa do dia a dia eu podia dizer, esse tem um problema. Mas a fé e a disposição daquele coração de entender o tamanho do Deus a quem ele servia, não fazia com que aquele problema o dominasse, ou que ele fosse um derrotado. Mas eu também já me deparei com pessoas que ao contarem o problema, eu penso o seguinte, mas onde que está o problema? Aonde que está o problema? Essa necessidade de sermos o centro de tudo e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, é um grande problema, porque quando as coisas não acontecem como eu desejo, muitas vezes eu entro em desespero e eu não entendo que na verdade o problema não se define pelo tamanho do problema, mas pela grandiosidade do meu Deus, que pode sim resolver o problema que eu tenho. Você confia nisso? Eu e você adoramos um Deus criador de toda a terra. Tem problema? Eu tenho, você tem também? Mas o Deus a quem eu sirvo não é apenas o Deus que pode resolver o problema, Ele que criou todas as coisas. E se Ele é o Deus que cuida das coisas tão grandes, com certeza Ele pode cuidar das pequenas na minha e na sua vida. Uma segunda coisa que eu creio que o texto nos ensina, e até no versículo 28 também: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga. O Deus a quem eu e você servimos é um Deus que não se cansa e não se fadiga. Ou seja, em outras palavras, aquele que criou tudo, Ele não criou e descansou.
Alguns talvez achem que depois que Deus criou tudo, ele foi para uma colônia de férias. Falou assim, foi muito duro aqueles 6 dias, então ele entrou no 7º dia e está até agora na colônia de férias. Se bem que a nossa colônia de férias com as crianças aqui é mais trabalho do que antes, né? Então é colônia para quem trabalha. Não é o caso de Deus. Deus continua operando. Meu amado, você não tem ideia do que Deus faz a cada dia. Ele é soberano sobre tudo, conhece todas as coisas. Esse Deus soberano é o Deus que atua. Ele tem as leis naturais estabelecidas, sim, mas é Deus que presta atenção na nossa vida. Dá uma olhadinha, fica com o seu dedo aí e vai comigo no Salmo de número 127. Dá uma olhadinha. Queria que você fosse, que nós vamos ler junto esse daí, tá bom? Vai lá que nós vamos ler juntos, assim nós aguçamos a nossa mente. Chegou lá, Salmo 127, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeasse, aos seus amados ele o dá enquanto... Meu amado, até quando você dorme, Deus trabalha. Esse texto não é para ninguém usar o seguinte, não, eu tenho que dormir, quanto mais eu durmo, mais Deus me dá, né? Porque enquanto, né? Entendeu, né? Aos seus amados ele dá enquanto dorme, não tem que acordar. Mas é para dizer que o Deus a quem nós servimos, é o Deus que nem à noite ele descansa. Se quando você está dormindo, que pelo menos não está dando trabalho, então você imagina quando você está acordado. Mas olha ainda, volta um pouquinho o Salmo 121. E vamos ler. Consegue comigo? Vamos lá. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha agora. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. Guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. O interessante é que fala que guardará a saída e entrada, né? Não é entrada e saída. Ou seja, em todos os momentos da nossa vida, Deus não descansa. Então, você está com algum problema aí? Não acha que Deus é muito ocupado? E tem gente que fala assim, mas será que Deus vai se preocupar com esse probleminha meu? Fica tranquilo. Se não resolveu ainda, é porque não era tempo. Porque ocupação não é problema para Deus. A gente diz na igreja, isso com o ser humano, né? Assim, por que que muitas vezes na igreja, algumas pessoas que assumem tantas coisas, a gente diz o seguinte, que quem mais tem trabalho, acaba arrumando mais tempo para fazer mais. Mas quem acha que não tem tempo para nada. E por isso alguns acabam acumulando. O nosso Deus, ele tem domínio sobre o tempo. Ele controla tudo. Então o nosso Deus controla todas as coisas. Mas alguém pode dizer ainda, mas se Deus é aquele que não descansa, que não dorme, cuida, por que tanta catástrofe? Por que deslizamento? Por que vulcão explode? Por que tsunami? Bom, para começar, a gente quer lembrar que muitas vezes o ser humano está morando onde não deve, né? Ele vai para lugares em que não devem estar. E por isso temos consequências. Muitas vezes não perguntamos a Deus primeiro o que fazer, nós vamos fazendo. Vamos fazendo aí os assentamentos e entrando. Mas eu quero lembrar que o nosso Deus, ele trabalha em todo o tempo e não se cansa. E é o Deus que controla todas as coisas. E há coisas que são naturais. Eu me lembro que uma vez, né, a gente ouviu sobre, quer dizer, nós vivenciamos, né, Priscila, né, amor? Um problema em uma igreja onde passamos e o pastor não estava mais na igreja, mas estava morando em um outro país. E noticiou-se de um furacão que havia de passar pela cidade onde ele estava. Então, um grupo da igreja se prontificaram e começaram a orar para Deus desviar o furacão. E o furacão foi desviado. E o povo todo ficou glorificando a Deus, mas o furacão foi para o outro lado. E passou pelo lugar que tinha muito crente também. Falei, acho que não pediram para mandar para alto mar, né? Ou se não tinha caminho, ou sei lá. Mas por que eu estou dizendo isso?
Porque muita gente fica pensando que Deus trabalha quando Ele impede as coisas. Que o trabalhar de Deus, quando Deus não impediu que desbabasse o morro, quando não impediu que explodisse aquilo, quando Ele mudou e a gente fica tentando dar um jeitinho, o Senhor muda para onde vai o furacão. Meu amado, o trabalho de Deus é cuidar dos nossos corações. Ele tem um trabalho que é nos levar para o céu. É fazer com que o nosso coração seja espelho daquilo que Ele é. E isso Ele vai usar até mesmo os meios naturais, com os nossos erros cometidos. Lembre de uma coisa: você não está abandonado. Aqueles que estavam ali se sentiam abandonados e entristecidos. Por isso Deus mesmo diz através do profeta: o Deus a quem vocês servem, Ele não se cansa e nem se fadiga. Você está cansado, meu irmão? Pode saber, Deus não está. E se alguém estiver muito cansado, nós podemos orar para ir para a glória, porque daí o descanso é pleno. Alguém está precisando de um descanso eterno? Não, Sandrinha quer continuar aí. Então, vamos levantar. Mas uma terceira coisa que eu encontro nesse texto, para que nos lembremos e não nos entristeçamos e não nos sintamos como esquecidos por Deus, é porque eu tenho que me lembrar que o Deus a quem eu sirvo, Ele tem planos eternos. É assim que nos diz o texto, quando fala em Isaías 40, dizendo o seguinte: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ou seja, vocês estão querendo duvidar de que Deus está errado, que Ele esqueceu, que o tempo já era para ter libertado? Deus, Ele conhece todas as coisas. Não tem como você ficar querendo discutir com Deus a respeito dos tempos. E Ele já vai dizer, olha no anterior, no versículo 13 e 14 de Isaías 40. Voltamos para Isaías. Isaías capítulo 40, versos 13 e 14 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro e o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ou lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Como diz lá Paulo em Romanos: profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a Ele? Meu amado, há muitas coisas que nós não entendemos. Há muitas coisas na minha vida que eu não entendo, mas uma coisa eu sei. Minha esposa sempre diz e eu repito: os planos de Deus são sempre melhores e maiores. Você planejou a sua vida? Lembra de uma coisa: o plano de Deus é melhor. Furou o seu? Problema não tem. Porque eu não vou conseguir entender o projeto de Deus, mas Deus eu havia. Vocês sabem que eu quebrei o pezinho, né? Maluquice de gente que tem cabelo branco que resolve subir em um brinquedo elétrico, tá? E eu não estava fazendo nenhuma acrobacia, eu estava em volta de uma mesa, brincando com o sobrinho. Eu quebrei o pé descendo da parede, nem andando. Gente, mudou tudo. Em poucos segundos, planejamento para 6 meses foi totalmente alterado. Viagens deixaram de acontecer. 2 meses, praticamente 1 mês e meio na cama, sem poder pôr o pé no chão. E até agora eu tenho que tomar cuidado, porque a minha cabeça já está achando que já está. A nossa vida pode mudar a qualquer momento. Meu amado, já diz o texto lá, quando você vai ver ali, já em várias passagens, mas especialmente em Provérbios 16:1, diz assim, que o coração do homem planeja, meu irmão, vai fundo, planeja. Mas não esquece de uma coisa, que a resposta certa dos lábios vem do... Então por que vai ficar irritado quando não deu certo? Quando o pneu do carro furou? Quando você não conseguiu passar naquilo que você queria passar? Quando você não conseguiu aquela vaga daquele emprego? Por quê? Porque a verdade é que eu não consigo. Se nós pudéssemos entender a mente do Senhor. O reverendo Davi falou essa manhã, falando que quando você olha para as coisas, tem coisas que Deus são inexplicáveis, que não dá para você querer explicar. Nós como seres humanos queremos dar razão a tudo. Aquilo que podemos, ok, está na palavra. Mas há outras coisas que são inexplicáveis. Não tem como explicar. E uma delas é porque as coisas acontecem na nossa vida. Por que Deus não concorda às vezes com a gente? E a gente é tão sábio, não é? Nós planejamos tão bem, vocês estão comigo ou não? A gente planeja tão direitinho, faz tudo certo, não dá.
A gente questiona a Deus sobre isso. Então eu queria que você se lembre. Quando tudo parece que está dando errado, Deus pode fazer com que vida surja de onde não existe mais. Não sei se alguém já viveu em país de muito frio, de neve. Meu amado, quando cai aquele gelo, fala assim, gente, morreu tudo. Agora acabou. A neve ali em cima parece que é o que faz com que a vida vai sendo ampliada, e quando aquela neve derrete, surge aquelas plantas de novo e flores mais belas do que eram antes. Passa um incêndio, fala assim, acabou a floresta. Daqui a pouco você vê aquele brotinho que vai surgindo. Esse é o Deus cujos planos não são os nossos, porque no meu plano há coisas que são inconcebíveis, mas no plano de Deus existem impossíveis. Nos meus planos tudo tem que caber, nos planos de Deus não. Ele fala, quando acabou eu posso ampliar. Quando eu olho para o Jó, eu fico estarrecido como o Jó conseguiu entender isso. E agora você fica com o dedinho em Isaías e vai comigo lá em Jó capítulo 38. Dá uma olhadinha no que Deus fala para Jó. Eu falei, esse Jó é capítulo 38, versos 1 e 2. Diz assim: depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é esse que me escurece os meus desígnios com palavras sem entendimento? Agora, ou seja, Jó começou, Deus entendeu que Jó estava questionando, porque os amigos vieram, questionaram. O interessante é que a gente não mostra o texto, o que Jó falou, mas Deus falou assim para ele, o tema do texto é, o Senhor convence Jó da ignorância. Agora dá uma olhada no capítulo 42, vai ali. Depois de Deus, se você for ler capítulo 38 inteiro, capítulo 40 inteiro, capítulo 41, você vai ver que Deus começa a falar, ainda fala assim, olha, cinge os teus lombos, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando eu pus as medidas? Quando eu estendi sobre ela o cordel? Você estava lá quando eu fiz o mar? Deus vai falando, e fala. Aí o verso 40, capítulo 42, diz assim, depois de tudo que Deus falou, então respondeu Jó ao Senhor. Vamos ler juntos? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos... Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te responderei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Dizendo o seguinte, Deus, não importa o que aconteça. No caso de Jó foi só coisa ruim. Lembram dele? Preciso contar a história toda? Eu desafio, leia ali o livro de Jó. Mas Jó veio entender que aquilo tudo fazia parte de um plano eterno. Que ele nunca iria entender. Mas ele compreendeu que Deus era maior do que ele podia imaginar ou pensar. Aquele povo que estava ali na Babilônia, estava com o coração se sentindo entristecido, como se desse o seguinte, cadê o plano de Deus? O que vai acontecer agora? Por que está demorando tanto? Mas a última coisa que eu queria que você se lembrasse, e isso é que esse Deus nos faz a cada dia, é que eu tenho que me lembrar que somente o Deus a quem eu sirvo pode me trazer forças. Versículo 29 do capítulo 40 diz o seguinte: faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. Vamos ler juntos o 31? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se... Meu irmão, tem muita gente que acha que tem muita força. E diz assim que os jovens, a sua força, muitas vezes para alguns é o dinheiro, para outros é o poder, e acha que tudo isso é a possibilidade de poder conseguir vitória. Quero dizer, não é a força
que nos traz a vitória, porque os jovens também, eles de exaustos se fadigam e os moços de exaustos caem. Então muitas vezes nós não entendemos que o que Deus deixa fazer é que se esgotem as forças humanas, para que Ele possa nos suprir da força divina. Eu gostaria que Deus sempre usasse aquilo que Ele já me deu, as forças que Ele colocou na minha vida, mas muitas vezes Ele coloca problemas que eu não consigo solucionar, porque é a oportunidade de que o seu poder se manifeste na minha vida e através de mim. Há muitos que realmente não têm força, que não tem como se levantar, e é esse que Deus diz que Ele pega lá do monturo, lá do monte, Ele faz de lá levantar, e se necessário Ele põe para viver no meio de reis, para ser um instrumento. Meu amado, não são os mais fortes que vão mais longe, mas vai mais longe aquele que confia no Senhor, aquele que sabe em quem está a sua confiança, porque muitas vezes a força humana, ao invés de ser um grande aliado à minha vida, se torna um empecilho para que Deus possa agir e fazer. E é por isso que algumas vezes Deus permite que todas as nossas esperanças vão por água abaixo, para que eu possa compreender que a vitória não veio da minha própria força, mas veio de Deus. Eu escutei uma vez, há muito tempo atrás, uma ilustração, que eu devo ter contado não sei em que culto, mas fala que uma águia, ela, como tem que descer, a águia vive nas alturas, sempre voando muito alta. O seu ninho ela faz nos grandes penhascos, onde ela está livre de predadores, mas para a caça ela tem que descer ao chão. A caça está lá embaixo, mas ela tem um olho muito bom, e de longe ela vê a sua presa e desce num voo rasante e preciso, mas eu não sei porquê a da nossa história errou, o abençoado do seu ataque, e ela se enxafurdou no meio de um poço de lama, e aquela lama grudou nas suas asas, e ela percebeu uma coisa: eu não tenho condições de voar, porque tem muito peso nas asas. Mas por outro lado ela se lembrou de uma coisa: se ela não voasse, aquele que era o grande predador se tornaria em uma presa, porque uma águia que não voa no chão, correr não era o seu forte. Então eu falei assim: não, eu tenho que voar a todo custo. E diz a história que essa águia com muita força conseguiu levantar voo, e com muitas dores, e o voo ia acontecendo, e ela ia tentando, porque ela estava salvando as últimas forças que lhe restava, e ela ia conseguindo levantar um pouquinho mais, e levantando, e as dores, e dizendo: eu não consigo, e voando, mas à medida que ela voava, e ela ia subindo, os raios do sol iam batendo mais perto, daquele barro, e aquele barro começou a secar. E à medida que o barro secava, o barro começava, pelo movimentar das asas, começava a se despregar das suas penas. E quando saiu a última parte de barro, ela percebeu que ela estava voando muito mais alto do que ela voava antes. Sabe por quê? Porque o peso de todo aquele barro com que ela teve que voar fez com que os seus músculos se fortalecessem. Então, ela conseguia voar mais alto. Muitas vezes nós não entendemos o porquê os problemas batem à nossa porta. A gente fala assim: mas isso é muito peso para mim. Por que de novo? Nem acabou isso, já vem outro. Ela diz: olha, fica tranquilo. Lembra de uma coisa: o sol da justiça brilha sobre a minha e sobre a sua vida. Não há desafio tão grande que ele não possa ser o suporte para que a gente consiga superar, porque como o próprio Paulo diz, apóstolo, em 2 Coríntios 4,16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o interior contudo se renova de dia em dia. Meu amado, a cada dia nós envelhecemos, não é verdade? Cá estão os meus cabelos, é a coisa natural da vida, mas para aqueles que confiam no Senhor, a palavra é que caminham e não se fadigam. Pode até, ter asas como de águias. Para quê? Vai saltar de asa delta? Você vai correr, vou para a maratona, depois, Não é isso. Mas a verdade é que aquele que confia no Senhor, ele vai mais longe. Não porque ele tem mais vigor físico, mas porque o seu coração está firme em Deus. Por isso,
o restante, o finalzinho dele. Verso 31. Mas os que esperam no Senhor. E a pergunta que vem: Deus se esqueceu? Deus havia se esquecido daquele povo? Eu sei pela história. Eu leio olhando para o passado e eu sei que não. Houve o tempo findado e o povo ali foi restaurado. Mas eu quero te dizer, você que está perguntando hoje, será que Deus se esqueceu de mim? A resposta é não. Mas você pode dizer assim, mas até quando? Não sei. Quando que vai vir a solução? Não sei. Você já pegou carona com alguém que você sabe que não falha? Você ficou esperando um pouquinho mais? Você duvidou que a pessoa viria? Se é aquele meia boca que já falhou com você há muito tempo, você já fala assim, ih, atrasou de novo. Não vem. Mas se é uma pessoa que nunca falhou com você, você tem dúvida que ela vai passar ali? O texto fala o seguinte, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E esperar é um negócio delicado, porque esperar é esperar. Não tem outra coisa. A gente fala assim, mas os que esperam no Senhor, não é ficar aguardando. Mas eu quero te lembrar de uma coisa que é importante. Em Cristo Jesus, eu não espero que Ele chegue. Porque muitas igrejas dizem o seguinte, não, que nós estamos aqui, nós estamos clamando, vem Jesus, passa por esse lugar. Eu não preciso pedir, porque Jesus está aqui. Você pode falar um amém? Jesus está aqui. Ele habita no meu e no seu coração através do seu Espírito. Mas a verdade é que para a nossa vida, para o plano eterno que Ele tem a hora para todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que está sendo gerado no nosso coração. Ele sabe o tempo certo para tudo. Porque o Deus a quem nós servimos é o Deus que criou todas as coisas. Se Ele criou o problema, Ele pode resolver. Ele criou a mim e a você. E Ele sabe como nos enquadramos dentro daquilo que Ele tem projeto para nós. É o Deus que não está cansado. Ele te ama e cuida de você e de mim. É o Deus que na verdade tem um projeto que é maior do que o meu, maior do que o seu. Ele tem um projeto para a humanidade. Eu não sou o centro desse projeto, mas Deus me convida a participar com Ele e ser um instrumento. E isso deve ser o meu coração. Porque eu sei de uma coisa, aqueles que esperam no Senhor, Deus não elimina o que lhe tira as forças, Deus não elimina o que lhes fadiga, mas Deus lhes dá força para que eles possam superar a fadiga, Deus lhes dá força para que eles possam ir além, para que não possam se cansar mais. E esse é o Deus que nos trouxe até aqui. E o meu desejo é que eu e você saiamos daqui com a certeza de que eu não estou sozinho. Deus não se esqueceu de mim. Não deixa a tristeza entrar no seu coração. Se ainda não chegou a tua resposta, o Deus que habita em você te fortalecerá para que no tempo certo haja solução, porque com certeza Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você. Amém? Quero fazer um desafio. Olha bem fundo no olho do teu irmão que está do lado e diga para ele: Deus não se esqueceu de você.